frações tiverem denominadores diferentes. Por exemplo, eu tenho o valor 3/4 mais 1/8. Bom, os denominadores não são mais iguais. Aqui são diferentes. Então eu vou usar o seguinte: eu preciso deixar esses denominadores uma das frações iguais, ou as duas, ou pelo menos uma. O que é que eu posso notar aqui? O 4, ele é múltiplo. Se eu multiplicar ele por 2, eu encontro 8. Então eles têm fatores em comum. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar essa fração equivalente, multiplicando ela por 2. Lembre que quando eu faço isso, eu preciso fazer nas duas parcelas, tanto no numerador quanto no denominador. Então essa fração vai ficar agora assim, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E vou só repetir a outra. Por quê? Essa transformação que eu fiz aqui, transformar essa fração nessa, elas são frações equivalentes, tá? Bom, o que acontece agora? Elas têm o mesmo denominador. Denominador 8. 6 mais 1, 7. Respondido. Então, o que foi que eu precisei fazer? Verificar se existia um fator comum que eu pudesse multiplicar e transformar no mesmo denominador. E aplicar depois a soma, vale para a subtração também, só das parcelinhas de cima, dos numeradores. E repetir o denominador. E aí, só que aí às vezes acontece das frações, ela não ter um fator comum. Por exemplo, 2/3 mais 1/5. O que acontece? Eu não vou achar um número que quando eu multiplicar dê 5, nem também tem achar um número que dividir, porque eu multipliquei aqui, mas eu poderia dividir se fosse possível dividir, né? As duas parcelas por 2. Ou aqui, se aqui fosse, por exemplo, 2, eu tinha como dividir as duas partes por 2. Então eu posso tanto multiplicar como dividir, contanto que eu faça isso nas duas etapas, sem problema. Então aqui, o que acontece? O modo mais fácil para isso é eu fazer o seguinte, ó. Eu pego esse denominador e aplico uma multiplicação nas duas parcelas, tá? E faço o inverso para esse outro. Pego esse denominador e multiplico nessas duas parcelas. Ficando assim, ó. Eu vou pegar essa primeira parcela, ela vai se transformar nisso aqui, ó, porque eu estou pegando esse denominador e multiplicando tanto no de baixo quanto no de cima. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 2 dá 10. Então, eu multipliquei essas duas parcelas por 5. A escolha do 5 foi por conta que ele é o denominador daqui. Ok. Agora eu vou fazer na outra parcela. O denominador aqui é 3, então eu vou multiplicar por 3 nas outras duas parcelas. Ficando 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 3 dá 15. Opa, os dois agora ficaram com mesmo denominador. Então, isso aqui é 15, 10 mais 3, 13. Certo? Ó, e aí acabou, eu já fiz a soma. Veja que a soma de dois números, ela se transforma em um único número. A soma de dois números se transforma em um único número. A soma de duas frações se transformam em uma única fração. Só mais um exemplo aqui. Se eu tiver a fração 2/7 mais 1/3. A situação aqui é semelhante a essa, porque eu não vou encontrar, o 7 é um número primo, que eu não vou encontrar nenhum número que quando eu multiplicar ele ou dividir ele, o resultado seja 3. Nem vou conseguir multiplicar um número por 3 e encontro o resultado 7.
Então, já que eu não consigo fazer isso, eu tenho 7 desse denominador, vou multiplicar essas duas parcelas por 7. E o 3 desse denominador multiplica essas outras duas parcelas aqui. Eu usei o 3 para multiplicar aqui e usei esse 7 para multiplicar aqui. Encontrando as frações equivalentes, que serão 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Mais 1 vezes 7, 7. 3 vezes 7, 21. Agora as parcelas têm o mesmo denominador. Vou repetir o denominador e somar os numeradores. 6 mais 7, 13. E aqui está resolvido a minha soma de frações. Certo? Qualquer dúvida é só perguntar.